corpo fala. E aqui você aprende a ouvir. Pegue seu café e vem com a gente. Vocês já perceberam que aqui nesse podcast, cada uma traz uma lente diferente, certo? E o tema de hoje é sarcopenia. E eu não poderia deixar de falar do componente neuromuscular. A sarcopenia não se dá apenas pela perda de massa muscular. Existe também o componente neuromuscular envolvido, que se dá pela perda da unidade motora, que é o neurônio que comanda o músculo. E também existem alterações na própria junção neuromuscular, que nada mais é do que o ponto de conversa entre o neurônio e o músculo. Ou seja, a comunicação entre o sistema nervoso e o sistema muscular sofre também uma deteriorização, o que está diretamente relacionado com a fraqueza muscular, com a lentidão e com a perda funcional. Então, quando a gente observa o paciente sarcopênico no nosso consultório, a gente identifica que a fraqueza muscular ali não é só estrutural, é funcional. Porque se o neurônio, que é responsável por mandar o comando para o músculo, morreu ou está lento demais, o músculo vai ter dificuldade de responder. E com o envelhecimento existe também a redução do processamento neural. Ou seja, é por isso que a gente observa idosos com uma resposta de reação mais lentificada, uma maior dificuldade de lentidão para subir degraus. E nisso a gente perde potência neural. É muito comum a gente observar um idoso que demora mais para reagir, que tem uma maior lentidão para subir um degrau, para fazer uma caminhada, para fazer mudanças de direção. E tem algo muito importante, se você desviou, presta atenção aqui. Perder músculo ativo reduz a produção de miocinas, que é anti-inflamatória e estimula a neurogênese no hipocampo. E o que é o hipocampo? É uma área do nosso cérebro responsável pela memória, pela orientação espacial e também pelo aprendizado. Ou seja, a sarcopenia, então, prejudicando além do movimento, também a capacidade do idoso de ter um aprendizado mais eficiente, de poder ter uma resposta melhor frente ao movimento que ele quer de fato produzir. Por isso, a literatura já traz vários estudos dos quais já é comprovado que existe um aumento do risco de declínio cognitivo e até de Alzheimer em pacientes com baixa massa muscular. Ou seja, o quão relevante é treinar esse sistema muscular. É isso mesmo. O sistema músculo-esquelético como o corpo, de uma maneira geral, ele é sensacional, né? Mas eu costumo dizer que o sistema músculo-esquelético, ele é fantástico, porque coisas que a gente faz no dia a dia que são tão simples, quando a gente tem 30, 40 anos, talvez não seja tão simples quando estivermos na casa dos 80. E o que é interessante é que essa perda de massa muscular, ela não acontece do dia para a noite. Os estudos mostram que a partir dos 30 anos, a gente pode perder cerca de 1% da nossa massa muscular, se não fizermos nada para mudar isso. O que assusta, até certo ponto, mas o que também dá uma certa tranquilidade, se a gente pensar que temos 30, 40 anos para trabalhar isso ainda. Então, nem tudo está perdido. Depende do ângulo que se olha. Exato, é tudo uma questão de ponto de vista. Vocês já treinaram hoje? Eu gosto da lógica do copo meio cheio sempre. Então, sim, a gente vai perder massa muscular com o passar dos anos, mas isso, não vou dizer que pode ser reversível, mas a gente pode minimizar essa perda. E existe um teste muito simples que a gente pode fazer, você pode fazer aí na sua casa, que é o teste de sentar e levantar. Ele é ótimo para a gente avaliar a potência dos músculos da perna. Então, numa cadeira, você vai posicionar os seus joelhos a 90 graus, testa aí, você vai levantar e sentar 5 vezes. E senta. E você vai cronometrar e depois manda aqui pra gente o resultado que a gente manda e você vai fazendo aqui, vamos ter que fazer um. Falando 5.
e você vai cronometrar e vai mandar pra gente quanto que deu. E a gente manda a tabela com a referência pra sua idade. Depois eu vou ver o vídeo e ver quantos segundos eu fiz. Um teste que parece muito simples, mas ele é muito usado pra gente que trabalha com a população idosa, porque por mais que simples que seja, a função das pernas, principalmente, está muito relacionada ao risco de quedas. E o que é interessante a gente pensar que a pessoa idosa, ela não começa do dia para a noite a reduzir suas atividades. Geralmente ela começa a ter algum incômodo, às vezes um escape de urina, e ela tem vergonha de sair, porque pensa que às vezes alguém pode sentir cheiro. A Jennifer vai falar depois, né, dessa questão pélvica para esses pacientes. Ela vai criando isolamento social. Né? Sim, ele vai se isolando. Ou seja, com menos força nas pernas, a pessoa começa, vamos imaginar que ela precisa ir ao shopping. Você pega um shopping aqui em São Paulo, ele é gigante. Né? Se você pensar que a pessoa tem que descer do carro, subir as escadas, andar muitos metros, começa a ficar cansativo. E aí entra naquele ciclo vicioso. Eu vou andar, aí eu canso, para eu não cansar, eu não ando. Quanto menos eu ando, mais força eu perco, pior eu fico. E aí isso, a gente desenrola um problema muito maior, porque eu perco músculo, eu perco condicionamento cardiorrespiratório, que também é muito importante. Mas falando ainda da saúde muscular, essa pessoa começa com menos músculo, mais cansaço às vezes. Tem muitos pacientes que se queixam de cansaço nas pernas. Eles começam a ir menos, ou vai só no final de semana, quando um filho vem, quando o neto vem. E devagarinho ele vai se isolando por várias questões. E até que este isolamento, eu começo a ter outras coisas. Questões emocionais, depressão. Então assim, são várias coisas para a gente pensar por uma simples, entre aspas, falta de massa muscular. Quando a gente pensa em envelhecer, a gente tem muito a ideia do eu não quero ter rugas, né? Será que eu vou envelhecer bem? Será que eu vou estar bonito? Botox fica em dia. Botox em dia. Mas ninguém pensa nisso aqui. Ninguém pensa em músculo. É lógico que agora a gente tem falado muito mais. Eu acho que a internet disseminou isso de uma forma absurda e parece que a gente está chovendo no molhado, né? Sempre fazer exercício, remédio para tudo. E para muita coisa. E uma outra coisa importante, como você já falou, da inflamação, né? Agora na geriatria a gente tem estudado muito o que chama de inflammation. A pessoa idosa, ela tem um aumento da inflamação sistêmica. E até pouco tempo atrás achava-se que o músculo era apenas um órgão locomotor. Ele contrai, eu faço um movimento e a função dele é essa. Só que hoje a gente já descobriu que o músculo é um órgão endócrino. Então ele libera as miocinas ou exercinas, que são as moléculas, né, que ajudam a reduzir esse processo inflamatório. Então se eu consigo fazer um treino de força, eu vou reduzir o processo inflamatório, eu vou ter mais força, consequentemente mais longevidade. E ainda falando dessa questão de massa muscular, um volume de quadríceps, se você imaginar uma coxa e eu faço uma secção nela transversal, um volume de quadríceps maior está relacionado a maior longevidade. Ou seja, eu preciso de força por estética? Não. Eu preciso levantar do vaso sanitário. Eu preciso levantar da mesa quando eu me sento para comer. Eu preciso subir escadas. Eu exijo uma força muito grande de membro inferior para subir escadas. E uma outra coisa muito interessante também é que a pessoa idosa que tem essa perda, né, acentuada de massa muscular, que é a sarcopenia, é a pessoa que provavelmente tem maior risco de queda. Sim. E quando ela cai, quando eu tenho um desequilíbrio, é a musculatura e esse tempo de resposta rápido que evita que eu caia. Então eu tenho todo um conjunto de estratégias reativas, né, que a gente chama, que é a musculatura freando esse impulso, né, do corpo e evita que eu caia. Também, esse músculo mais forte, ele serve como um amortecedor quando eu caio.
Então, se eu tenho menos massa muscular, a chance de eu fraturar, relacionado também à osteoporose, que é uma das coisas que também pode estar presente, né, nessa pessoa com mais idade, acaba aumentando muito. E aí, assim, quedas, fraturas é o maior risco de mortalidade de pessoas idosas. Sim. Ô Dai, você que trabalha, né, bastante com idoso, tem essa questão do hospital, que você tem uma vasta experiência. É verdade, conta pra gente que a pessoa, o indivíduo que tem mais massa muscular, a recuperação geralmente é mais rápida? Tem essa relação com o tempo de internação? Tem muita relação, muita relação. Duas coisas. Primeiro, se você pega um adulto jovem que fica grave na UTI, imagina uma pessoa com sedação, sem se movimentar, sem uma alimentação, ela vai ter um aumento ali do que a gente chama de catabolismo. Esse corpo vai consumir, né, muita energia e ele vai retirar da massa muscular. Ou seja, se você quer sobreviver a uma UTI, você precisa ter músculos. E isso é muito sério. E pensando numa pessoa jovem, isso é ok, né? Uma pessoa aí com seus 30 anos, com uma boa massa muscular, ela consegue sobreviver. É muito comum a gente ver pacientes, às vezes, com 1 mês de internação, quando saem muito emagrecidos. E o que se perde é músculo e não gordura. Quando você tem essa mesma situação numa pessoa idosa, se pegar uma pessoa aí com seus 70, 80 anos, já com uma perda de massa muscular prévia, isso é muito pior. Imagina que eu já tenho uma pessoa que tem pouco músculo e esse corpo, para sobreviver a tudo o que ele passa ali numa internação, um paciente que ele fica grave, ele vai consumir muito. Então, é muito comum relacionado à internação, a pessoa idosa perder função. Muito comum, minha avó entrou no hospital andando e saiu na cadeira de rodas. Saiu acamada. Porque pensa que o próprio processo, né, fisiológico do envelhecimento já existe ali, a perda estrutural, né, do tecido muscular, e para ajudar a recolocação de tecido adiposo no lugar. Ou seja, tem a substituição da gordura pelo músculo. Com o envelhecimento isso tem também, né? Já tem isso. Tanto com o envelhecimento e o paciente quando ele está na UTI, né, consumindo ali toda a massa muscular, imagina. Se fora da UTI já existe essa troca, né, de estrutura, imagina no repouso, na internação, isso vai aumentar de forma gritante. Então, hoje a gente já reconhece muito o papel da massa muscular. E quando a gente pensa no envelhecimento, na aposentadoria, é muito importante a gente guardar dinheiro, mas também é importante a gente construir músculos. Poupança muscular. Poupança muscular é o tema. Já começou? Eu faço isso com uma certa frequência. Sou a chata que estou no Instagram já há muito tempo perguntando todos os dias, já treinou hoje? Já se cuidou hoje? E é isso, a gente precisa ter músculos pensando em ser independente. E como a gente estava falando naquela hora, eu acabei falando da questão da perda de urina, que é uma questão que leva muitas pessoas idosas a ficarem mais restritos em casa. Acho que a Jennifer pode trazer um pouquinho pra gente, se tem relação, não tem relação, como que é isso na sua prática clínica, Jennifer? Assim como a sarcopenia tem um impacto grande na funcionalidade das pessoas, e como as duas falaram muito bem, na região íntima não é diferente. Se você viu o episódio anterior, você já sabe que na região da pelve nós temos musculatura, e esses músculos participam de funções importantes. E uma delas que a Dai mencionou, que é comum no idoso, a disfunção, que é a incontinência urinária. Então a redução do volume muscular impacta a sua região íntima. E além da questão da força que nós falamos aqui, na saúde pélvica, como a região íntima está localizada, né, essa musculatura, junto ali com a vagina, com os órgãos pélvicos, isso acaba tendo um impacto ainda maior, porque a redução do volume reduz vascularização e isso aumenta a chance de dor pélvica e até ressecamento. E voltando um pouco também para a questão do risco de queda no idoso, que tem relação com a sarcopenia, a incontinência urinária também é um fator para o risco de queda.
Então aquele idoso que tem urgência ou não consegue chegar ao banheiro a tempo e acaba tendo escape, isso pode aumentar a chance de queda e com isso a chance de hospitalização e até óbito. Realmente, quanto mais a gente vai destrinchando esse tema, mais a gente vai descobrindo coisas que a gente nem imaginava, né? E quando eu trabalhava no hospital, era muito comum ver idosos internando para tratar infecção urinária de repetição. E muitos deles relatavam que segurava o xixi, porque não conseguia andar até o banheiro, né? Precisava de ajuda e tinha que ficar esperando esse auxílio. E por ficar segurando o xixi, descobriram que esse fator levou eles a terem maior índice de infecção urinária. Isso pode acontecer mesmo? O que eles poderiam fazer para evitar isso, Jenny? Isso pode acontecer e é muito comum e está muito relacionado, além da disfunção muscular, que pode ser proveniente do assoalho pélvico e também da bexiga, porque sim, gente, a bexiga tem um músculo, é diferente do nosso músculo aqui, que tem uma contração voluntária, né? A bexiga lá é mediada por nervos, então é um tema para um outro é um tema para outro episódio. E aí tem a questão do hábito urinário inadequado, então muitas pessoas ainda não entendem a importância de estar respeitando a vontade de usar o banheiro e ficam segurando por muito tempo. Então o ideal é ter um intervalo aí adequado. Se você segue meu perfil, você já vai saber que intervalo é esse. E também associando a infecção de urina na pessoa idosa, tem a relação da fralda, né? Então, os pacientes que têm incontinência urinária acabam usando fralda, forro ou algum tipo de absorvente. E se não tiver a troca regular desse forro, isso aumenta a chance de infecção, então tem que ter muito cuidado. Nossa, isso abre ideias de várias caixinhas, como a gente estava falando, porque às vezes tem essa questão de restrição também por questão de custo. São muitas coisas pra gente, são muitas camadas, né? Muita coisa pra gente debater. São muitas nuances, né? Mas puxando um pouquinho agora pra parte que eu falei, trazendo agora, na verdade, toda a teoria que eu expliquei anteriormente pra prática, no consultório é muito comum a gente receber pacientes com histórico de queda que não necessariamente se deu por fraqueza muscular pura do músculo, né? Ou seja, o paciente conseguia levantar da cama, conseguia ir ao banheiro, porém tinha queda de repetição. E assim como a gente descobriu que tem tantas coisas que a gente pode cuidar, olhar com mais atenção, né? Tudo aquilo que a Day trouxe, que a Jennifer trouxe também, até nessa parte íntima que a gente tem que trabalhar, eu trago também que não tem que girar apenas em torno de famoso puxa e estica, fortalecer o músculo e acabou. Não. A gente viu na teoria que também envolve partes do nosso cérebro, partes de unidade motora, né, do neurônio mesmo, envolvendo então o comprometimento do processamento neural de resposta, ou seja, o paciente fica mais lentificado. Então ele tem um tempo de resposta deficitário frente a um desequilíbrio. Então, né, nessa população, e principalmente, né, nos idosos com sarcopenia que a gente está trazendo aqui hoje, eu trabalho muito com treino de velocidade, de potência, de coordenação motora, de dupla tarefa, de estratégias de proteção, exercícios esses que são específicos para o paciente melhorar a sua capacidade de reagir, o seu tempo de resposta frente a algum desequilíbrio, evitando assim, né, prevenindo as quedas, que como a Day trouxe pra gente, é um dos maiores, né, índices de mortalidade e de internação na população idosa. E agora vamos pro top 3 dicas sobre o episódio de hoje. Dica número 1, cuide da sua saúde íntima. Até tem pessoas que consideram a importância de treinar o corpo todo e mesmo assim acabam esquecendo de uma região tão importante. Assim como você precisa sentar e levantar, você também precisa segurar o seu xixi. Então, fortalecer a região pélvica também é tão importante quanto. E procure um fisioterapeuta para chamar de seu. Muito bem. Dica número 2. Vou passar uma atividade de dupla tarefa com estímulo auditivo. Então, durante a sua caminhada, você vai determinar uma palavra-chave, gatilho,
Por exemplo, sim, toda vez que no ambiente, ou mesmo se o seu colega estiver acompanhado, falar essa palavra sim, você vai acelerar o passo por cerca de 5 segundos e depois retorna ao ritmo habitual. Por quê? Isso treina a atenção dividida, a tomada de decisão, além de melhorar a marcha e o equilíbrio. E a terceira dica é, além da musculação, como a gente já falou bastante, inclua proteína na sua dieta. Não o whey, as marcas famosas que estão agora na moda. É mais uma dieta raiz mesmo, né? Ovos, frango, peixe, leite, queijo. O que você conseguir incluir no seu dia a dia já vai ajudar bastante na manutenção da sua massa muscular. Bom, e esse foi o nosso episódio de hoje. E queria finalizar aqui com uma reflexão. A pergunta que nós temos que fazer não é se vamos envelhecer. Na verdade é com que capacidade faremos isso. Se esse episódio conversa com você, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube e também no Spotify.